Aí está. O capítulo se chama Mandato Mediúnico. Veja só que é diferente apenas de uma mediunidade. Ele está falando de um mandato mediúnico. Diz André Luiz, eram quase 20 horas quando nós paramos à frente de um sóbrio edifício, um edifício simples, cercado, ladeado por vários veículos. Muita gente ia e vinha. Desencarnados em grande quantidade, em grande cópia. Congregavam-se no recinto e fora dele. Vigilantes de nosso plano, ou seja, espíritos com a função de tomar conta, de vigiar no plano espiritual, atenciosos, estendiam-se, impedindo a entrada de espíritos rebeldes, impenitentes ou escarnecedores, os espíritos debochados. Vários grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa. Pessoas encarnadas passavam, mas no portal, naquela entrada, experimentavam a separação de certos espíritos que as seguiam. Espíritos estes que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e renitentes no mal. Eram espíritos duros, espíritos que tinham um hábito de escarnecer, de atacar, baderneiros, vamos dizer assim. Isso sou eu que estou falando. Agora André Luiz continua dizendo, esses casos, porém, daqueles espíritos que não podiam entrar com os encarnados, constituíam exceção. Porque, em maioria, o cortejo, o séquito, os seguidores dos irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e doente, enferma. Espíritos tão necessitados de socorro fraterno como os doentes e aflitos que eles acompanhavam, os encarnados. Entramos, diz André. Como era lá o interior? Antes de irmos para essa descrição, vamos pensar em uma coisa interessante. Primeiro, o centro não era suntuoso, era uma casa simples. Não era uma casa gigantesca, era um pequeno núcleo. Já ali havia horário de funcionamento estabelecido, proteção vibratória, guarda-vigilância para que, no processo de admissão, fossem permitidos somente espíritos que não fossem aqueles escarnecedores, aqueles impenitentes. E quando o encarnado estava indo lá e junto dele algum espírito desse tipo estava agregado, porque já era companheiro velho, quando o indivíduo passava pela porta de entrada do terreno, essa entidade não era permitida. Tinha que ficar na rua. Agora, diz André Luiz que o número de espíritos que era permitido entrar com os encarnados eram tão doentes e necessitados quanto os próprios encarnados. Então estes podiam passar. É muito importante você perceber que no plano espiritual existe disciplina, existe separação dependendo do padrão vibratório. E então você imagina como é difícil para um ambiente espiritual onde há um volume extremamente grande de pessoas encarnadas, para a turbulência que isto gera do ponto de vista vibratório naquele ambiente. Não é que não seja bom, mas você imagina se num grupamento pequeno tem todo este cuidado, esta cautela que nós vamos continuar a ver na sequência. Você já imaginou como isso deve ser num grupamento muito grande? Como isso deve ser complicado? E uma vez que o encarnado está entrando e algumas entidades que estão com ele, aflitas, doentes, pouco elevadas, passam também na triagem, você já imaginou um salão em uma casa espírita
que tenha 800 pessoas, 500 pessoas, todas elas acompanhadas com as suas entidades aflitas. É uma coisa difícil. É também por esse motivo que muitas pessoas, quando vão a casas muito grandes, muito gigantescas, elas às vezes pensam assim, ai, é bom aqui, é bonito, tudo arrumadinho, mas é estranho, né? Parece que a gente não se sente tão assim aconchegado. É uma grande movimentação do plano espiritual tentando conter aquele grupamento. Aliás, no livro Libertação, que nós já fizemos aqui, o espírito André Luiz relata a ida dos dois, né, o marido e a esposa, que são os protagonistas, principalmente a moça, que está sendo atacada por entidades obsessoras. Eles vão a um culto dominical católico, a missa. E lá, André Luiz relata qual era o ambiente vibratório da missa, como aqueles espíritos estavam lá e quantos espíritos havia a mais do que os encarnados. Me recordo que havia mais ou menos 800 pessoas na missa e havia quase 4.000 ou 5.000 espíritos na igreja. Você imagina isso? E todos eles eram espíritos, a maior parte deles eram espíritos atrasados, galhofeiros, brincalhões, porque certamente lá não havia tanta proteção como aqui neste pequeno grupo. E você vai ver a descrição de André Luiz naquele capítulo do livro Libertação, como eles estão sofrendo, apesar do apoio que vem do alto naquela celebração. Como as pessoas acabam permitindo que as vibrações negativas tomem conta de seus pensamentos e eles não consigam assimilar tudo aquilo que lhes é oferecido. Inclusive na questão da comunhão. Quando chega o momento de tomar a hóstia, André Luiz descreve o que acontece com a luz que estava ali refletida. É uma excelente informação que nós vamos ver. Então você vê que o volume muito grande produz também uma turbulência maior. Mas não quer dizer que as casas espíritas, que têm uma dimensão mais robusta, sejam lugares que não são bons ou que não tenham condições. Não, eles têm todo o amparo positivo, desde que os que estão ali também estejam interessados em se elevar. Porque se é apenas um contingente de grandezas materiais sem a devoção do espírito, também a proteção fica prejudicada, não é? Mesmo na casa espírita.